A escuridão daquela casa parecia mais densa do que o normal, como se as paredes tivessem aprendido a guardar segredos demais e já não suportassem tanto silêncio acumulado. A lâmpada fraca do corredor criava um círculo de luz instável, que tremeluzia como uma chama indecisa, iluminando apenas o suficiente para revelar a cena que estava prestes a quebrar tudo o que ainda restava de paz naquele lar. A senhorinha estava parada diante da porta, mãos trêmulas apertando a bolsa contra o peito, tentando entender por que alguém que deveria cuidar dela agora cuspia ordens como se estivesse falando com um estorvo. A enfermeira mantinha o queixo erguido e os olhos frios, empurrando a idosa para fora como quem remove um objeto que atrapalha o caminho. O tom duro da voz dela cortava o ar, e cada palavra empurrava a idosa um pouco mais para um lado da história que ela nunca imaginou ocupar. A porta aberta deixava escapar um vento frio que atravessava a sala, carregando um aviso que ninguém ousou escutar. A idosa respirava fundo, tentando guardar a dignidade, mas parecia que o chão sumia a cada segundo em que era pressionada a sair. O corredor inteiro parecia observar, e a casa parecia sofrer ao vê-la ali, encurralada, como se tivesse consciência de que algo muito maior estava acontecendo. A enfermeira não teve hesitação. Ela deu o passo final, estendeu o braço, apontou a saída, falou com uma firmeza que queimava. Naquele instante, ficou claro que aquela porta não iria proteger ninguém. O que a enfermeira não percebeu foi o peso da respiração que vinha logo atrás da porta entreaberta. Um vulto parado, imóvel, lutando para se manter silencioso. Alguém que conhecia aquela idosa de um jeito que ela jamais imaginou que alguém ainda lembrasse. Alguém que ouviu tudo. Alguém que viu cada detalhe. Alguém que sentiu a injustiça crescendo no próprio peito como um grito que se recusava a morrer. E esse alguém, escondido na sombra, entendeu que aquela noite seria o ponto de virada que ninguém conseguiria evitar. A enfermeira que cuidava demais e observava de menos. A enfermeira caminhava pela casa com a postura tensa de quem acredita estar sempre no controle, mesmo quando perde o domínio de si. Ela mantinha o queixo erguido e o olhar duro, como se todo o seu valor estivesse amarrado à ideia de ser indispensável. O jaleco limpo e impecável era uma armadura. Ela não se via como funcionária, ela se via como autoridade. Só que sua autoridade não nascia da competência. Nascia da necessidade de dominar aquilo que ela jamais compreendeu de verdade. A vulnerabilidade humana. Ela se irritava com a paciência que a senhorinha exigia, porque paciência revela caráter. Ela não tinha. A idosa precisava de tempo para se levantar, precisava de atenção para tomar seus remédios, precisava de compreensão para lidar com a memória falhando. E cada uma dessas necessidades era encarada pela enfermeira como um fardo pessoal. Ela suspirava alto quando a idosa demorava. Ela apertava os lábios quando a idosa contava memórias antigas. Ela revirava os olhos quando a idosa perguntava algo pela segunda vez. A casa inteira sentia sua impaciência, como um vento que atravessava portas, corredores e janelas. Ao longo dos meses, a enfermeira passou a agir como se fosse dona do espaço. Mudou objetos de lugar sem consultar ninguém. Alterou rotinas que a idosa seguia há décadas. Cortou visitas, justificando que era melhor para ela. Passou a controlar telefonemas, dizendo que a idosa se confundia facilmente. Criou regras estranhas, como horários rígidos para conversas, proibições sem lógica e restrições que só serviam para reforçar seu poder. A idosa começou a andar mais devagar, não por causa da idade, mas por causa do medo. O medo de irritar a enfermeira. O medo de ser chamada de confusa. O medo de incomodar. Ela se encolhia no sofá, falando baixo, repetindo desculpas que ninguém deveria precisar repetir dentro da própria casa. A enfermeira dizia que cuidava, dizia que estava ali para proteger, dizia que a idosa precisava de alguém firme. Mas firmeza não é rigidez, não é dureza, não é humilhação. Firmeza é clareza e carinho. E ela não oferecia nenhum dos dois. A verdade é que a enfermeira cuidava demais das coisas erradas. Cuidava da imagem,
cuidava da sensação de controle, cuidava da própria autoridade, mas observava de menos aquilo que realmente importava. Não percebia a dor crescendo no olhar da idosa. Não percebia a tristeza silenciosa nos passos lentos. Não percebia que os pequenos esquecimentos não eram desafio, eram pedidos de amor. A enfermeira não enxergava o ser humano que estava diante dela. Enxergava apenas o trabalho que queria realizar do próprio jeito. Naquela noite, quando empurrou a idosa para fora da casa, revelando enfim o lado mais cruel de si, não percebeu que estava expondo sua alma inteira diante de um observador oculto. Não ouviu o ranger da madeira atrás da porta. Não percebeu o peso da respiração que testemunhava cada detalhe. Ela acreditava que sua autoridade era absoluta, mas ninguém que domina pela força percebe o momento exato em que perde o controle. E naquela noite, a enfermeira perdeu. A senhorinha que carregava memórias que ninguém viu chegar. A idosa se apoiava na moldura da porta, como quem tenta impedir que o próprio corpo desabe junto com o coração. Seus dedos trêmulos seguravam a bolsa gasta, onde guardava pequenos fragmentos de sua história que ninguém mais pedia para ouvir. Fotografias antigas com rostos sorrindo. Um bilhete amarelado escrito muitos anos antes por alguém que ela amou profundamente. Um lenço que guardava desde a juventude e que usava sempre que precisava sentir coragem. Esses objetos não tinham valor para o mundo, mas tinham valor para ela. Eram lembranças vivas de quem ela foi. E naquela noite, ao ser expulsa, ela sentiu como se uma parte de si estivesse sendo arrancada, junto com o pouco que ainda carregava. A idosa sempre foi forte. Criou filhos, sustentou a casa quando tudo parecia desmoronar, enfrentou doença, enfrentou luto, enfrentou a solidão antes mesmo de saber que a solidão viria acompanhada de desrespeito. Ela já ouviu frases duras, já segurou lágrimas para não preocupar ninguém. Já passou noites inteiras acordada, cuidando de pessoas que hoje passavam pela sala sem perceber seu olhar. Mas nada, absolutamente nada, doía tanto quanto sentir-se tratada como um incômodo dentro da própria casa. Cada ordem da enfermeira era uma machadada na sua autoestima. Cada humilhação era um lembrete de que, para alguns, envelhecer significa perder o direito à dignidade. A idosa tentava entender o motivo da mudança. Ela não sabia quando sua voz deixou de importar. Não sabia quando seus conselhos passaram a ser vistos como confusão. Não sabia quando sua história deixou de ser valiosa. Ela carregava memórias que guardou durante toda a vida. Memórias que poderiam iluminar qualquer noite difícil. Mas memórias só fazem sentido quando alguém deseja ouvi-las. E ninguém ouvia. Isso a consumia mais do que qualquer dor física. A sensação de ser invisível se tornou mais pesada que a idade. Naquela noite, enquanto ouvia a enfermeira ordenar que ela saísse, a idosa sentiu uma lágrima quente escorrer silenciosamente. Não era apenas tristeza. Era a dor de perceber que não tinha mais controle sobre nada. Era a dor de perceber que até sua história estava sendo apagada. Mas no instante em que atravessou a porta, algo diferente aconteceu. Ela sentiu uma presença, um calor atrás de si, um olhar que não era de julgamento, era de reconhecimento. Ela não sabia quem estava ali, mas sabia que alguém havia. E essa sensação, mesmo pequena, reacendeu dentro dela uma chama que nunca deveria ter sido apagada. Uma chama que, naquela noite, mudaria tudo. O observador silencioso atrás da porta. O observador estava imóvel, quase escondido na sombra que cobria metade do corredor. Seu coração pulsava com força, não apenas pela injustiça que acabara de testemunhar, mas pelo impacto emocional de estar novamente dentro daquela casa que marcou tanto sua vida. Ele havia retornado com cautela. Não queria que ninguém soubesse que estava por perto. Tentava entender discretamente o que realmente acontecia ali. Mas agora, vendo a idosa ser expulsa sem piedade, percebeu que havia esperado demais. Seu silêncio não a protegeu. Seu afastamento abriu espaço para algo terrível. E a culpa disso pesava sobre seus ombros como uma corrente fria. Ele conhecia aquela casa profundamente. Sabia onde as tábuas rangiam, sabia onde a luz falhava, sabia o cheiro das flores que a idosa gostava de manter no quintal.
Sabia a história por trás das fotos na parede. Sabia o significado de cada objeto. Porque uma parte da vida dele também havia sido construída ali. E por isso, ao testemunhar aquela cena, foi como se um pedaço do próprio coração estivesse sendo machucado junto com ela. Ele se lembrava de conversas antigas naquela sala. Lembrava de risadas que ecoavam pelos corredores. Lembrava de momentos em que a idosa o abraçou com força quando ele acreditava que tudo estava perdido. Ela foi porto seguro quando ninguém mais era. E agora, vê-la naquele estado, acendeu dentro dele algo feroz, profundo e impossível de controlar. O observador analisava a enfermeira em silêncio. Observava cada gesto, cada palavra. Via nela o tipo exato de pessoa que se aproveita de fragilidades alheias para construir poder. Ele reconhecia esse tipo. Já tinha conhecido outros assim. E sabia que enfrentar alguém assim exigia mais que coragem. Exigia clareza. Exigia estratégia. Exigia verdade. Ele pegou cada detalhe daquela noite e guardou dentro de si como peças de um quebra-cabeça que precisava ser montado com precisão. Mas o que o quebrava por dentro não era a enfermeira, era a idosa. Era a maneira como ela segurava a bolsa. Era o tremor nas mãos. Era a forma como ela olhava para o chão, como se pedir espaço fosse mais do que ela merecia. Aquilo destruiu qualquer limite nele. Ele percebeu que não podia mais observar. Não podia mais fugir do passado. Não podia mais fingir que nada daquilo o atingia. E naquele instante, enquanto a idosa atravessava a soleira da porta, ele entendeu. Sua presença ali não era coincidência, era destino, era ajuste, era reparação. A casa que escondeu conversas quebradas. A casa estava cheia de silêncios que nunca foram explicados. Silêncios que nasceram de frases interrompidas, de discussões abafadas, de dores que ninguém ousou admitir. Cada cômodo carregava um eco suspenso, como se palavras antigas estivessem presas nas paredes, esperando oportunidade para se libertar. A idosa sempre sentiu isso. Caminhava pela casa como quem reencontra memórias vivas. Tocava objetos como quem acaricia cicatrizes. Olhava pela janela como quem busca lembranças perdidas no quintal. Mas com o tempo, a casa deixou de ser abrigo. Tornou-se prisão emocional. As conversas profundas que antes existiam ali foram desaparecendo. Primeiro vieram os diálogos curtos, depois as respostas secas, depois a ausência total de interesse. A idosa tentava falar, mas suas histórias eram recebidas com pressa. Tentava explicar suas dores, mas era chamada de exagerada. Tentava lembrar fatos importantes, mas era corrigida como se estivesse sempre errada. Assim, as conversas foram se desfazendo, uma frase por vez. A casa assistiu tudo. A casa ouviu tudo. A casa absorveu tudo. O homem, ao entrar novamente naquele espaço, sentiu o peso dessas conversas quebradas. Lembrou-se de como a idosa sempre usou palavras como forma de amor. Lembrou-se de que naquela sala ele recebeu conselhos, apoio, carinho que nunca conseguiu retribuir. Sentia que algo havia morrido ali. E com o olhar atento que tinha, percebeu detalhes que denunciavam abandono emocional. Fotografias empoeiradas, plantas secas, objetos trocados de lugar sem sentido, almofadas desalinhadas onde antes tudo tinha perfeição. A casa estava sem alma, estava sem voz, estava sem ela. A enfermeira não percebia nada disso. Não entendia que uma casa cheia de história exige respeito, que cada objeto tem significado, que cada silêncio fala algo. Ela tratava o espaço como local de trabalho, como lugar temporário, como cenário. Mas para a idosa era tudo. Era a única ligação com a própria identidade. Era o lugar onde viveu alegrias intensas e perdas profundas. Era o palco de sua história inteira. E vê-la humilhada dentro daquele lugar era o golpe mais cruel de todos. Quando o homem percebeu isso, sua decisão ficou ainda mais clara. Ele não estava ali apenas para enfrentar a enfermeira. Estava ali para resgatar a história, para devolver vida ao que estava sendo destruído, para reconectar a idosa ao lar que estavam arrancando dela.
e a casa, silenciosa, parecia respirar novamente, como se reconhecesse que, pela primeira vez em muito tempo, alguém estava disposto a ouvir suas conversas quebradas. Quando a mentira dá o primeiro grito. A mentira sempre tenta parecer pequena. Ela começa nos gestos, no olhar que desvia, no sorriso que não combina com o tom da voz. Naquela noite, a mentira da enfermeira começou a ruir quando ela percebeu que não estava mais sozinha com a idosa. Seus olhos perderam o controle do próprio medo. A rigidez de sua postura vacilou. Suas mãos tremiam levemente, denunciando a insegurança que tentava esconder. Ela tentou recobrar sua versão dos fatos, mas tudo o que dizia parecia frágil demais, leve demais, falso demais. A idosa, mesmo fraca, deu o primeiro golpe sem perceber. Ao pronunciar uma lembrança específica, expôs uma contradição que a enfermeira acreditava estar muito bem protegida. A frase da idosa foi simples, mas sua força foi devastadora. Era algo que só alguém que realmente vive a rotina daquela casa poderia saber. A enfermeira ficou pálida. Perdeu completamente o controle da narrativa. Seus lábios começaram a se mover rápido, tentando construir justificativas improvisadas que não faziam sentido nem para ela. A mentira havia gritado, e o grito ecoava pela casa inteira. O homem observava tudo com uma clareza que cortava o ar. Ele reconhecia aquela voz desesperada por controle. Já havia ouvido esse tipo de justificativa antes. Sabia que quando alguém começa a falar demais, é porque teme o silêncio. O silêncio revela. O silêncio expõe. O silêncio arranca máscaras. Ele mantinha os olhos fixos na enfermeira, sem se deixar levar pelo caos que ela tentava criar. Seu olhar firme desmontava qualquer tentativa de manipulação. A mentira continuou se desfazer quando o homem perguntou sobre remédios, visitas e ligações bloqueadas. A enfermeira gaguejou. Tentou mudar de assunto. Tentou desmerecer a idosa novamente. Mas a idosa, fortalecida pela presença dele, encontrou coragem para contar pequenos detalhes que guardava há muito tempo. Detalhes que ela nunca mencionou porque tinha medo de ser julgada como confusa. Detalhes que desmontavam a farsa perpetrada por aquela mulher. Detalhes que revelavam uma série de abusos emocionais que vinham se acumulando silenciosamente. O corredor parecia encolher enquanto a verdade ganhava espaço. A enfermeira já não sabia como se justificar. Ela respirava rápido, olhava para os lados, buscava uma saída que não existia mais. E o homem, com a firmeza de quem finalmente entende seu papel, sabia que aquela era apenas a primeira camada da verdade que estava prestes a emergir com força total. O retorno de quem nunca deveria ter partido. O retorno daquele homem carregava o peso de uma história que nunca foi encerrada. Ele entrou na vida da idosa como um sopro de esperança, em um momento em que ela acreditava ter perdido tudo. Foi acolhido, foi amado, foi guiado por ela em seus momentos mais frágeis. Ela o tratou como família quando ele não tinha ninguém, mas o tempo, a dor e as circunstâncias da vida fizeram com que ele se afastasse, acreditando que sua ausência seria melhor para todos. Ele achou que precisava reconstruir a própria vida longe dali. Achou que esse era o caminho. Achou que estava evitando o sofrimento. Mas o que ele fez, sem perceber, foi deixar a idosa vulnerável para pessoas que não tinham o mesmo coração. Ele achou que estava protegendo, estava expondo. Achou que estava poupando, estava machucando. E a culpa disso o consumiu quando descobriu o estado em que a idosa se encontrava. Ao vê-la sendo expulsa, as memórias vieram como avalanche. Ele se lembrava da forma como ela sorria ao vê-lo entrar pela porta. Lembrava de como ela o abraçava quando ele voltava derrotado pela vida. Lembrava de como ela dizia que nunca se deve abandonar quem se ama. Essas palavras ecoaram na mente dele com força, como se tivessem sido guardadas exatamente para aquela noite. Ao caminhar em direção à idosa, ele sentiu o chão mudar. Era como se estivesse pisando no passado e no presente ao mesmo tempo. Ele se aproximou com cuidado, como quem toca algo sagrado. Quando colocou a mão no ombro dela, sentiu o corpo frágil tremer. Mas sentiu também um calor, um reconhecimento imediato. A idosa levantou o olhar,
e viu nele não apenas um rosto do passado. Viu sua história retomando o caminho que nunca deveria ter sido interrompido. A enfermeira assistia tudo com o desespero de quem vê sua autoridade evaporar diante dos próprios olhos. Ela sabia quem ele era. Sabia que sua presença significava o fim do reinado dela naquela casa. O homem ignorou completamente a tentativa dela de recuperar o controle. Ele estava ali por ela, pela mulher que o amou quando ele mais precisou, pelo lar que o acolheu quando ele não tinha direção. Ele voltou para ser o que deveria ter sido desde sempre, e ele sabia que não sairia mais dali enquanto não desfizesse cada injustiça que testemunhou. Aquele retorno era o início de um ajuste profundo, a porta que se abre para a justiça. A casa inteira parecia respirar diferente quando o homem se colocou entre a idosa e a enfermeira. Não havia espaço para hesitação. Ele estava ali para corrigir uma injustiça que durou tempo demais. Sua voz era firme e calma ao mesmo tempo, um tipo de calma que nasce da certeza. Ele não precisava gritar, não precisava ameaçar. A verdade era sua arma mais poderosa, e ele sabia como usá-la. A enfermeira, encurralada pelas próprias mentiras, tentava recuperar a autoridade através de argumentos frágeis, mas cada palavra dela se chocava contra a convicção dele e caía por terra antes mesmo de ganhar força. A idosa, ainda fragilizada, observava o homem com olhos marejados. Ela sentia algo que não sabia explicar completamente. Não era apenas alívio. Era a sensação de que alguém, finalmente, estava trazendo de volta o respeito que lhe foi tirado. A enfermeira, percebendo que estava sendo desmontada peça por peça, tentava apelar para justificativas técnicas. Dizia que seguia protocolos. Dizia que a idosa precisava de limites. Dizia que tudo era para o bem dela. Mas nenhum argumento resistia quando o homem apresentava os fatos reais. Medicamentos trocados sem prescrição. Consultas canceladas sem explicação. Contatos da família ignorados. Gastos suspeitos. Tudo registrado. Tudo comprovado. A porta, a mesma porta que havia sido usada para expulsar a idosa minutos antes, agora tinha outro significado. Era o divisor simbólico entre a dor passada e a reparação que estava começando. O homem, ao posicionar-se firme diante dela, transformou aquele batente em um marco de justiça. A idosa percebeu isso. Sentiu dentro do peito uma coragem que achou que havia perdido. A casa parecia ouvir, parecia reconhecer, parecia aceitar que, finalmente, alguém estava repondo o que foi desequilibrado. A enfermeira começou a perder completamente o controle emocional. Sua voz ficou fina. Seu rosto ficou vermelho. Seus olhos fugiam de um lado para o outro, como se buscassem uma saída. Mas não havia saída para quem constrói poder em cima da dor do outro. O homem não a tratou com crueldade. Não precisava. Ele apenas a confrontou com a verdade que ela tentou esconder com disciplina rígida e autoridade falsa. A verdade esmagou tudo. E pela primeira vez em muito tempo, a idosa viu alguém lutar por ela. Alguém que não queria nada em troca. Alguém que veio porque a amava e porque não suportava vê-la sofrer. A porta finalmente abriu. Mas dessa vez, não para expulsar. Para devolver a idosa ao lar que sempre foi dela. Para expulsar a injustiça. Para permitir que algo novo começasse. A verdade que derruba a última luz da casa. A sala inteira ficou em silêncio quando o homem decidiu falar não apenas com indignação, mas com vulnerabilidade. Ele confessou à idosa que se afastou acreditando que estava fazendo o melhor para ela. Disse que tinha medo de trazer problemas, medo de reviver dores, medo de confrontar o passado. A idosa ouvia com o coração apertado, mas sem raiva, porque seu amor nunca foi feito de cobranças, foi feito de compreensão. Ele explicou que, ao descobrir o que estava acontecendo, sentiu uma mistura de culpa e coragem. Culpa por não ter estado presente antes. Coragem por finalmente enfrentar o que havia fugido por tantos anos. A enfermeira tentava se manter em pé, mas seu mundo desmoronava. A cada palavra do homem, uma peça da mentira dela caía. Ele revelou detalhes que ninguém esperava.
Disse que recebeu uma ligação anônima alertando que a idosa estava sendo isolada. Disse que investigou silenciosamente. Disse que esteve ali por alguns dias, observando de longe sem ser visto, para entender a dimensão da negligência. A idosa, ao ouvir isso, fechou os olhos por um momento, como se absorvesse o significado de ser amada o suficiente para alguém retornar do silêncio só para protegê-la novamente. A verdade ganhou força quando o homem enumerou tudo o que descobriu: medicamentos vencidos, consultas canceladas, mentiras contadas para afastar familiares, gastos inexplicáveis. O rosto da enfermeira perdeu qualquer resquício de controle. Ela tentou dizer que era tudo coincidência, tentou justificar, tentou manipular. Mas a idosa, fortalecida pela presença do homem, encontrou sua voz pela primeira vez em muito tempo. Disse que sentia medo diariamente. Disse que era interrompida quando tentava falar. Disse que era silenciada quando tentava lembrar do passado. Disse que se sentia invisível. Foi a primeira vez que ela admitiu em voz alta aquilo que guardava no peito há tantos meses. A última luz da sala piscou. Piscou de um jeito estranho, como se acompanhasse a explosão emocional do momento. Depois, apagou. Era simbólico. Era como se a casa finalmente tivesse soltado o que vinha segurando por tanto tempo. Quando a luz voltou, fraca, mas acesa, o ambiente parecia diferente. A idosa estava erguida, o homem estava firme ao lado dela, a enfermeira estava derrotada. Era o fim de um ciclo doloroso e o início de um novo caminho, onde a idosa finalmente seria respeitada. A verdade derrubou a última luz, mas não para mergulhar a casa na escuridão, para permitir que uma nova pudesse ser acesa, construída sobre dignidade, cuidado real e amor que nunca deveria ter sido interrompido.